Boa tarde a todos. A comissão organizadora do 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia e sua primeira versão online agradece a presença de todos. Me chamo Thiago Branquinho Oliveira e terei o prazer de acompanhar vocês durante esse curso. O curso Bioestatística, uma abordagem prática para estudos com produtos naturais, será ministrado pelo professor Luciano Ribeiro. Ele é farmacêutico pela Universidade Federal da Paraíba, possui mestrado e doutorado em farmacologia de produtos naturais e sintéticos bioativos pela mesma universidade. Tem experiência no ensino e na pesquisa na área de farmácia, com ênfase em farmacologia de produtos naturais, atuando principalmente com os seguintes temas: farmacologia geral, produtos naturais e músculo liso. Atualmente, ele é professor associado do Colégio de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Vale do São Francisco, na cidade de Petrolina, Pernambuco. É professor efetivo de 2 programas de pós-graduação, Biociências e Farmacologia, leciona as disciplinas de Farmacologia Básica, Farmacologia Clínica, Biofísica e Bioestatística. Ele estará à frente das próximas 2 horas, e a comissão organizadora do 13º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia deseja a todos um bom curso e peço a todos que façam suas perguntas no chat, e do lado do chat para que vocês possam fazer todas as suas perguntas. E na segunda parte do curso eu estarei repassando todas as perguntas para o professor Luciano. Passo agora a palavra ao professor para que ele possa ministrar o seu curso. Uma boa tarde. Então, eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite feito pela comissão organizadora do Simpósio de Farmacognosia, agradecer na pessoa de Thiago Branquinho, em nome dele para todas as pessoas que participaram da organização, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse mini curso. Então, como já foi dito, meu nome é Luciano Ribeiro e eu estarei com vocês nessas próximas 2 horas. Então, eu só quero um feedback aí para ver se vocês estão vendo a minha tela de apresentação. Ok? Então, acredito que sim. Então, vamos iniciar aqui. Então, oficialmente, agradecer a toda a organização do Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, na sua 13ª edição. E o minicurso de hoje, como já foi dito, é Bioestatística, uma abordagem prática para estudos com produtos naturais. Eu tenho a intenção de falar dos seguintes tópicos. Se eu fizer tudo direitinho, a gente vai conseguir cumprir isso aqui tudo. Então, é importante dizer que há necessidade de uma certa carga teórica para que a gente possa executar uma análise estatística de forma correta. Só que, com o objetivo da fala de hoje, eu vou apenas falar sobre aquilo que é minimamente necessário para que a gente consiga fazer essas análises estatísticas de uma forma correta. Então, nisso, a gente vai falar um pouco sobre a introdução à estatística, alguns termos, alguns conceitos que são importantes. Depois, nós vamos falar dos tipos de variáveis em um estudo científico, classificá-las e explicar um pouco sobre a importância de cada uma, falar da natureza e classificação dessas variáveis, mostrar como é que os dados científicos são apresentados, então, a apresentação dos dados experimentais, falar minimamente de distribuição de frequências, somente para a gente entender a distribuição de frequências normal, que é muito importante para a estatística, e, por fim, falar de como funciona a lógica dos testes de hipóteses. Cumprindo esses 6 primeiros tópicos, a gente vai para o nosso último tópico, que eu coloquei aqui como estatística ao vivo, onde eu vou dar alguns exemplos práticos do dia a dia de quem trabalha com produtos naturais e faz experimentos, de como proceder com a análise estatística daqueles dados experimentais, certo? Então, vamos iniciar com uma definição do que seria estatística, porque existem várias definições. Essa que eu acho interessante porque ela nos leva a percorrer mais ou menos um caminho que é lógico quando se faz um trabalho e se precisa utilizar a estatística. Então, a estatística é um conjunto de métodos e processos matemáticos que foram desenvolvidos
para cobrir desde o planejamento. Então, antes mesmo de você fazer o experimento no laboratório, você já tem que fazer um planejamento estatístico. Aí você executa o experimento, coleta os dados, classifica esses dados, organiza, sumariza, então apresenta esses dados, analisa esses dados e interpreta esses dados. E esses dados tanto podem ser qualitativos como quantitativos. E face a todo esse processo, a gente tem a possibilidade de apresentar esses resultados num ramo da estatística que é chamada de estatística descritiva, e em alguns casos, através de testes de hipóteses, a gente fazer a parte de inferência estatística, que é a parte inferencial da estatística, que eu vou explicar esses termos mais adiante. Então, a estatística ela se divide em dois grandes campos. A estatística descritiva, que é a parte da estatística que ela vai cuidar aquelas primeiras etapas. Então, ela cuida do planejamento estatístico, da coleta dos dados, obviamente, sendo feita a execução do protocolo experimental, da descrição desses dados e de sua apresentação. Esses dados, uma vez apresentados, eles só servem até o ponto dessa apresentação. Então, na estatística descritiva, quem faz análise estatística, ele não pode tirar ou não deve tirar nenhum tipo de conclusão acerca desses dados, porque o objetivo final aqui é meramente descrever o que ocorreu nesses experimentos com esses dados. Então, esses dados amostrais, eles são tabulados e apresentados por meio de gráficos e figuras, ou tabelas, e resumidos através de medidas numéricas. E essa é a parte da estatística descritiva. Então, na estatística descritiva, nós realizamos um experimento, ou levantamos dados, nós tabulamos esses dados, classificamos esses dados, organizamos tudo, sumarizamos, apresentamos isso através de gráficos, ou tabelas, ou outras formas de apresentação, mas, ao término dessa etapa, a gente não toma nenhuma decisão acerca dos dados. Nós não emitimos nenhuma opinião, nós não dizemos nada a não ser o que aconteceu. Essa parte de inferencial é a segunda parte da estatística. Então, a estatística inferencial é o ramo da estatística que utiliza aqueles dados amostrais que foram coletados, ou de amostras da população, ou da própria população, mas da maior parte das vezes amostras, para fazer estimativas, para testar hipóteses e para fazer previsões, isso é, para analisar e interpretar esses dados, e assim a gente vislumbrar como é o comportamento daquela variável de estudo em toda a população. Então, na estatística inferencial, a gente, com base em uma amostra da população, nós realizamos todas as fases da estatística, tanto a descritiva como a última parte, que é a inferencial. Então, nós testamos hipóteses, nós comparamos essas hipóteses, nós, então, chegamos a uma conclusão, e se fizermos tudo direito, a conclusão que nós chegamos para a amostra, ela deve ser válida para toda a população. E essa é a estatística inferencial. A gente trabalha com amostras, mas as conclusões elas devem ser válidas para toda a população. Aí a gente chega num ponto que é a definição do que seria uma variável, certo? Então, uma variável, ela por definição, ela é uma característica que pode ser uma qualidade ou uma quantidade que é comum a todos os indivíduos de uma amostra ou de uma população. Então, se todos os indivíduos de uma amostra ou de uma população tiverem uma característica em comum, seja ela uma qualidade ou algo que eu possa contar ou mensurar, isso é uma quantidade, isso é considerado como uma variável. Essa variável, ela pode ser, desculpem, passei rápido demais. Essa variável, ela pode ser dependente, certo? Que é aquela variável, aquela característica que é comum a todos os indivíduos da amostra da população e cujo interesse do pesquisador reside. Então, o pesquisador quer qualificar
essa característica, ou ordenar os indivíduos de acordo com essas características, ou contar ou mensurar em um estudo envolvendo qualquer uma das áreas do conhecimento. Então, a variável dependente é aquela de interesse do pesquisador, é aquela que ele efetivamente vai qualificar, ordenar, contar ou mensurar em um estudo. Já a variável independente, ela é uma variável que também está presente em todos os indivíduos da população ou da amostra, mas essa variável ela vai ser manipulada ou alterada nesses indivíduos ou introduzida nesses indivíduos, ou nos sujeitos que pertencem à amostra ou à população, num experimento, e que essa variável independente ela pode ter ou não uma relação de causa e efeito com aquela variável dependente que me interessa. Então, eu posso ter uma relação de causa e efeito ou não. Então, variável dependente é aquela que eu estou mensurando, contabilizando, ordenando, é aquela que é meu interesse estudar. E a independente, ou as independentes, são aquelas variáveis que eu vou manipular ao longo de um estudo, alterar, introduzir, para ver se existe uma relação de causa e efeito com a variável dependente. Dito isso, em suma, a gente vai ter variáveis dependentes e variáveis independentes. As variáveis dependentes são aquelas que são observadas, contadas ou medidas, e as independentes são aquelas que são controladas ou manipuladas. Então, imaginem um experimento onde os sujeitos aqui são ratos ou camundongos. Eu tenho dois grupos distintos de ratos, por exemplo. Num desses grupos, eu vou injetar uma droga, eu vou administrar uma droga, um produto natural que eu queira testar, e eu vou submeter os animais desse grupo a um determinado experimento, a um determinado protocolo experimental. No caso aqui, eu escolhi o nado forçado. Então, esses animais vão ser postos em um recipiente com água e eles vão nadar por um determinado tempo. E eu vou contabilizar o tempo de imobilidade desse animal, o tempo que ele vai ficar parado lá, simplesmente flutuando. Eu também vou fazer isso com um grupo de animais controle, isso é, aqueles que não receberam nenhum tratamento. Também vou deixar eles por um tempo lá e vou contabilizar o tempo que eles ficaram imóveis. Então, nesse contexto aqui, a droga, a presença da droga, ela é a nossa variável independente, é aquela que nós estamos controlando, manipulando ou introduzindo no grupo de sujeitos que nós estamos pesquisando. E o tempo de imobilidade é a nossa variável dependente, é aquela que eu estou, no caso aqui, medindo. E é justamente através da busca da relação de causa e efeito, isso é, da busca pela casualidade, que eu determino se existe ou não uma relação de causa e efeito entre o uso da droga e aquele efeito que foi observado, contado ou medido. Nesse caso, se a droga realmente faz com que o tempo de imobilidade seja menor, então sim, eu tenho uma relação de causa e efeito, sobretudo quando eu observo que no grupo controle os animais não tiveram esse mesmo comportamento. Isso aí, eles ficaram mais tempo imóveis do que os animais que receberam a droga. E basicamente é assim que a gente faz um desenho experimental para qualquer tipo de experimento, utilizando qualquer tipo de objeto de estudo. Então, a variável ela pode ser classificada como dependente e independente. Só que quanto à sua natureza, eu posso classificar essa variável como podendo ser uma qualidade que está presente nos elementos de uma amostra da população e que essa qualidade distingue esses elementos entre si ou ordena naturalmente esses elementos entre si. E aí nós estamos diante da variável que a gente chama de qualitativa. Do outro lado, a gente tem o outro tipo de variável, que é uma característica que está presente nos indivíduos de uma amostra da população, e que essa característica ela pode ser contabilizada ou mensurada. Então, ela se apresenta para nós como um valor numérico. E essas são as variáveis quantitativas. Então, além das variáveis serem dependentes ou independentes, elas podem ser qualitativas ou quantitativas. Sendo qualitativas ou quantitativas,
eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, cor dos olhos. É uma qualidade. É mutuamente exclusiva. Então, quem tem os olhos castanhos, tem os olhos castanhos e não possui outra cor de olho, a não ser, salvo algum problema genético, que é muito raro. Mas os indivíduos que têm os olhos castanhos, eles têm os olhos castanhos. Os indivíduos que têm os olhos verdes, têm os olhos verdes, e assim por diante. Então, a cor dos olhos aqui é uma variável qualitativa. E meramente eu só posso dividir os indivíduos que possuem uma ou outra dessa qualidade. Mas todos os indivíduos da amostra ou da população vão ter alguma das cores de olhos dentro do espectro que é possível. Se a gente passa para o grau de escolaridade, ou grau de formação, ou as classes sociais, a gente já está falando de uma qualidade que pode ordenar os indivíduos em classes. Então, quando, por exemplo, a gente fala de grau de escolaridade, que é o exemplo aqui, eu posso ter o grau de escolaridade básico, no caso, o ensino fundamental, o ensino médio ou o ensino superior, ou até mesmo a pós-graduação. E o que acontece aqui é que os indivíduos que têm o ensino fundamental, eles pertencem à classe do ensino fundamental. E assim acontece com o ensino médio, ensino superior e pós-graduação. E o que eu posso fazer é quantificar quantos indivíduos da minha amostra pertencem a cada uma dessas classes e ordenar, assim, uma vez que eu sei que quem tem o grau de pós-graduação completo tem o mais alto grau e quem tem o grau de ensino fundamental tem o menor grau dessa qualidade que é a escolaridade. Quanto às variáveis quantitativas, por exemplo, número de filhos ou número de qualquer coisa, é uma característica que ela é contada. Então, você pode ter, num experimento com animais laboratórios, você pode ter 0, 1, 2, 3, 4 filhotes e assim por diante. Mas percebam que essa variável, que é quantitativa, ela só permite números inteiros. Então, ou você não tem nada, ou você tem 1, ou você tem 2, ou você tem 3. E, basicamente, o que o pesquisador faz é contar quantos indivíduos, a quantidade daquela característica na amostra ou na população. Já a altura das pessoas, por exemplo, é uma medida, uma variável quantitativa, só que essa característica ela é medida, ela é mensurada. Então, eu uso um instrumento, no caso aqui, a gente pode medir, aqui na foto está em pés, que é americano, né? Mas a gente pode medir aqui, no caso do sistema internacional, em metros. Então, você pode medir em metros. E a quantidade de medidas possíveis, ela é basicamente infinita, ela depende simplesmente do grau de precisão do instrumento que você está usando para medir. Então, eu posso medir em metros, eu posso medir em centímetros, eu posso medir até em milímetros, se eu tiver precisão suficiente para isso. Então, resumindo, as variáveis elas podem ser qualitativas e quantitativas. Sendo qualitativas, eu posso classificá-las em nominais, que são aquelas que são meramente uma qualidade que distingue os indivíduos da amostra da população, ou pode ser uma qualidade ordinal, isso é uma variável qualitativa ordinal, onde eu posso ordenar os indivíduos em classes que são, obviamente, mutuamente exclusivas. Mas a variável também pode ser quantitativa. Sendo quantitativa, ela pode ser discreta ou descontínua, que é aquela que eu conto. Então, eu contabilizo, e aqui eu tenho valores inteiros, que vão de 0 a algum outro valor, mas geralmente não são muitas opções, não são muitos valores possíveis para essa variável quantitativa. E, por último, eu tenho a variável quantitativa intervalar, que é também dita como contínua. Por quê? Porque entre dois valores inteiros, eu posso ter uma infinidade de valores intermediários. Isso só vai depender do grau de precisão com que a medida foi feita. E essa é uma variável quantitativa intervalar ou contínua. Por que nas minhas palestras sobre estatística, eu sempre gosto dessa primeira fase? Porque é aqui onde a gente divide, basicamente, se nós vamos errar a nossa estatística ou não. Porque quando a gente sabe classificar qual a variável dependente de meu interesse no estudo, se eu conseguir classificar em uma dessas 4 opções aqui,
eu já vou, inicialmente, descobrir se eu vou trabalhar com uma variável dependente que é paramétrica ou se eu vou trabalhar com uma variável que é não paramétrica. As variáveis que são paramétricas são aquelas que são quantitativas, intervalares ou contínuas, e somente elas. Eu vou explicar o porquê disso depois, mas, por enquanto, gravem que dessas 4 opções de variáveis dependentes, eu só vou ter uma tipo, que é a intervalar contínua, que é paramétrica. Todas as variáveis qualitativas, sendo nominal, ordinal, e as quantitativas discretas ou descontínuas, elas não são paramétricas. E como eu disse, isso é um divisor, porque a partir desse momento, você já tem, a depender da variável que você está trabalhando, testes de hipóteses específicos para aquela variável. Então, por exemplo, para variáveis nominais, não são todos os testes de estatísticos de hipóteses que são possíveis de serem feitos. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, para uma variável nominal, o teste de McNemar. Para um ordinal, em categorias ordenadas, eu tenho o Wilcoxon. Para discretas, ou quando ela é intervalar mais, ela não tem distribuição normal, o Wilcoxon, que pode ter variações. Depois a gente vai falar um pouco sobre essas variações. E quando a variável é quantitativa intervalar ou contínua, aí sim ela permite um teste de hipóteses paramétrico, como, por exemplo, um dos testes mais usados na pesquisa, com produtos naturais ou com qualquer outro objetivo de estudo, o teste de Stilden pareado ou não pareado. E isso, como eu disse a vocês, discrimina 2 grandes universos, a estatística paramétrica e a estatística não paramétrica. Então, para cada teste que eu tiver paramétrico, eu tenho o equivalente desse teste quando a variável não é paramétrica. Então, por exemplo, o teste de pareado para a variável paramétrica, eu vou ter para as não paramétricas o teste de soma de rank de Wilcoxon. Para o teste T não pareado, eu vou ter em equivalente para os não paramétricos o teste de Mann-Whitney. Lembrando que o teste T é paramétrico. Para a correlação de Pearson, que é uma correlação de momento linear, que é um teste paramétrico, o equivalente dele, quando a variável não é paramétrica, é a correlação de Spearman. Para a nova, que é um teste paramétrico, eu tenho o equivalente não paramétrico, que é o teste de Kruskal-Wallis. Então, perceba que classificar corretamente que tipo de variável você está estudando, quer dizer, qual é a variável dependente que você está e tem interesse no seu estudo, você já discrimina quais testes vocês podem usar, do ponto de vista de teste de hipótese e estatístico, e quais testes não usar. Beleza, então a gente já partiu do princípio que eu já sei classificar a variável dependente que eu estou trabalhando. Quando a gente vai apresentar os resultados de uma pesquisa, nós comumente, a gente viu lá na introdução, que a parte da estatística descritiva, ela vai sumarizar os dados brutos em valores numéricos e apresentar esses valores numéricos através de gráficos ou tabelas. Então, a gente vai falar aqui da apresentação desses dados experimentais. E uma das formas, e a principal forma de apresentar esses dados experimentais brutos é através do uso de medidas de tendência central. As medidas de tendência central, por definição, são valores numéricos que são calculados, que vão sumarizar o comportamento da amostra em relação àquela característica, isso é, aquela variável dependente que é de interesse do pesquisador e que foi estudado. Então, essa medida de tendência central, ela meio que resume o que aconteceu com a amostra ou com a população, vou falar mais em amostra a partir de agora, com a amostra, no que diz respeito o que ocorreu com a variável dependente que foi qualificada, contabilizada ou mensurada. Então, ela é calculada, essa medida de tendência central, a partir dos dados coletados, isso é, a partir dos dados brutos, os dados amostrais. Quais são essas medidas de tendência central? As 3 que são usadas
são a média, que é muito comum, é a mais usada, é a que a gente mais conhece, a mediana e a moda. Essas duas últimas não são tão usadas, mas eu a partir dessa palestra, eu vou tentar encorajar vocês a utilizar elas quando for o caso, certo? Então, falar um pouquinho de cada uma dessas medidas de tendência central, começando pela média. Então, a média ela é definida como um valor central, ao redor do qual há uma concentração dos valores individuais, isso é, dos dados individuais da amostra. Isso numa distribuição de frequências. Sendo essa média um ponto de equilíbrio dessas frequências em um histograma de distribuição, certo? E isso tanto vale para a amostra como para a população. Então, a média ela é calculada somando os valores individuais para aquela variável dependente, que foi de interesse do estudo, do valor do sujeito 1 até o valor individual do sujeito N, quantos forem. Então, eu somo tudo e depois divido a soma desses valores individuais por N, que é o tamanho da amostra. Então, quando eu faço isso, eu obtenho um valor de média. Como um exemplo, eu trouxe 5 números aqui, né, uma amostra de um N de 5, e números simples. Então, eu tenho 5 sujeitos aqui na minha pesquisa, com 3 deles com valor 2, um valor 1, um valor 3. Quando eu somo tudo isso, dá 10. Como são 5 sujeitos, 10 dividido por 5, média de 2. Então, a média dessa característica aqui, dessa variável dependente, foi 2. Eu não estou entrando em detalhes de que variável é essa por enquanto. Então, aqui a média foi 2. A mediana, por sua vez, ela já é um valor que separa a metade dos elementos com maiores valores individuais da metade dos elementos com menores valores individuais para aquela variável dependente de interesse. Isso em uma amostra, ou em uma população, ou em uma distribuição de probabilidades também. A mediana ela tem 2 fórmulas. Essa fórmula de cima que vocês estão vendo é a fórmula para a mediana quando o tamanho amostral, isso é o N, é ímpar. Então, por exemplo, digamos que eu tenha 7 indivíduos na minha amostra. Então, eu uso essa fórmula de cima para saber qual é a mediana. Então, eu vou pegar 7, que é o número dos elementos da minha amostra, são 7 elementos, um N de 7, somo 1, vai dar 8, divido por 2, dá 4. Então, quando eu agrupar esses elementos em ordem crescente, Boa tarde novamente. Tivemos um pequeno problema técnico, né, que é um problema que acontece em nossos eventos, em eventos virtuais. Então, estamos aguardando o professor Luciano retomar sua conexão para que possamos retornar, né, ao nosso curso. Não se preocupem, continue aguardando, né, vamos aí entrar em contato com o professor e estaremos voltando quanto antes.
Enquanto isso, eu acho interessante vocês irem fazendo suas perguntas, né, e no chat de pergunta. É interessante a forma que o professor está abordando, né, de uma forma bem calma e bem didática, né, uma parte que para alguns pode ser um pouco mais ácida, um pouco mais difícil, mas uma abordagem bem interessante. Uma outra, gostaria também de confirmar com vocês, né, sobre os próximos eventos, nossos cronogramas. E aí a nossa programação de hoje, nós teremos às 15 horas o curso de revisão sistemática de produtos naturais, né, e depois nós teremos a cerimônia oficial de Voltei. abertura do evento. O professor Luciano acaba de retornar. Quanto tempo eu fiquei ausente? Por pouco tempo, uns 2 minutos no máximo. Ah, então, me diga aí onde é que 3 minutos. 3 minutos? Então, me diga aí Isso, mais 3 ou minutos. menos onde é que eu morri aqui. Você Eu estava falando de caiu na medidas de parte... tendência central. Isso, a média, você finalizou a média. Ok, então mediana. Pronto. Quando você... Deixa eu compartilhar aqui. Na hora que quiserem, podem me reconectar. Sim. Já pode compartilhar. Pessoal, desculpa aí a queda. Estão vendo o slide? Paramos aqui. Então, a média, a gente explicou o que seria a média. A mediana é o valor que separa a metade dos elementos com maiores valores individuais da metade dos elementos com menores valores individuais. Então, ela é um valor de posição. Isso em uma população, em uma amostra ou em uma distribuição de probabilidades. Existem duas fórmulas para calcular a mediana. Um para quando a amostra tem número ímpar de indivíduos, que é essa de cima, e uma segunda fórmula para quando a amostra tem número par de indivíduos, que é a de baixo. Então, por exemplo, se a amostra tiver 5 indivíduos, eu somo, no caso, N, 5, mais 1, 6, divido por 2, 3. Então, o terceiro indivíduo, uma vez que eu organizo os valores da variável dependente em ordem crescente, vai ser a mediana desse grupo. Para conjuntos pares, por exemplo, se eu tiver 8 indivíduos, o primeiro valor que eu vou somar é N sobre 2, no caso 8 sobre 2, 4. Então, quarto indivíduo em ordem crescente somado ao valor do quinto indivíduo, na ordem crescente, eu somo esses dois valores e divido por 2, e aí eu tenho a minha mediana. Com um exemplo, eu posso apresentar também essa fórmula, que é a fórmula que os programas estatísticos geralmente utilizam. Essa fórmula é um pouco mais complexa, porque ela utiliza os limites de cada classe, bem como a amplitude da classe da mediana. Mas não se preocupem, isso é só para ilustrar. A gente vai ver que ninguém faz isso mais na mão, no papel. Existem programas para fazer isso, é muito mais simples. Então, vou dar um exemplo simples aqui. Vamos pegar esse conjunto aqui com 7 sujeitos, onde cada um apresenta um valor. Então, eu ordeno inicialmente esses valores em ordem crescente. Uma vez ordenada, como são 7, eu vou usar a fórmula de cima para medianas com tamanhos amorais simples. Então, eu vou colocar 7 mais 1, 8, dividido por 2, 4. Então, o quarto valor na sequência, que é o número 3, é o valor de mediana. Por último, o valor de moda, que é o valor numérico que ocorre com maior frequência, ou o valor que mais comumente aparece no conjunto de dados de uma amostra ou da população. Esse é simples. Então, dado um rol de observações, se vocês observarem aqui nesse exemplo, o número 1 é aquele valor que mais vezes aparece. Então, é o que mais se repete. Logo, a moda aqui é o número 1. Então, sumarizando, nós temos as 3 medidas de tendência central,
a média, a mediana e a moda. Uma coisa que é importante é, na prática, qual usar, quando usar. Mais uma vez aqui, a gente vai precisar classificar a variável dependente que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, uma variável qualitativa nominal, ela só permite o cálculo da moda. Então, por exemplo, vamos pegar uma qualidade qualquer, como, por exemplo, cor dos olhos. Então, tudo que você pode fazer é contar quantos indivíduos no andar da amostra têm os olhos verdes, quantos indivíduos têm os olhos azuis, quantos indivíduos têm os olhos castanhos e assim por diante. Então, meramente você conta e a moda é o único valor que você pode calcular. Quer dizer, qual a característica que aparece um número de vezes. Já na variável qualitativa ordinal, a gente pode calcular tanto a moda, como a gente pode calcular também a mediana, certo? Entretanto, é muito incomum a gente conseguir calcular a mediana, a não ser que a quantidade de classes dessa distribuição ordinal ela seja ímpar e tenha uma quantidade de classes aí de 5, 7 ou 9 elementos. Aí a gente começa a ter uma classe que talvez consiga dividir as observações na metade. Então, na prática, dificilmente a gente consegue calcular a mediana para uma qualitativa ordinal. Para uma variável quantitativa discreta, a gente tanto pode calcular a moda, o número de observações que foi mais comum, como pode calcular a mediana, o valor que divide as observações em duas metades, e também pode calcular a média, porque para calcular a média eu só preciso somar os valores e dividir pelo tamanho amostral. Entretanto, não faz sentido o cálculo da média. Então, para as variáveis nominais e ordinais, a moda é a única opção. Para a variável quantitativa discreta, a média não faz sentido, por quê? Digamos que seja algo que eu estou contando, como, por exemplo, número de filhos, ou número de células, ou número de qualquer coisa. Então, não existe um número 0, ou 1, ou 2, ou 3. Não existe 1,5 filhos, não existe 1,7 células. Então, não faz sentido o cálculo de média quando a variável é quantitativa discreta. De tal forma que aqui a gente utiliza a mediana como medida de tendência central para apresentar os nossos dados, ou sumarizar os nossos dados. Já uma variável quantitativa contínua, ela permite o cálculo de moda, de mediana e de média. E uma vez permitindo o cálculo da média, a gente prefere a utilização dessa média, porque é justamente a média um dos dois parâmetros que define a variável como paramétrica, certo? Então, esse nome paramétrica, ele vem que a distribuição dos valores de uma variável quantitativa contínua, ela obedece a média como medida de tendência central e a medida de variabilidade que a gente vai falar já já. Então, resumindo, se a variável é qualitativa, a gente deve utilizar a moda como medida de tendência central. Se a variável é quantitativa, mas ela é discreta, ela só permite valores inteiros, então a gente vai usar a mediana como medida de tendência central. E quando a variável for quantitativa contínua, a gente pode utilizar a média como a medida de tendência central. Obviamente, esse valor de medida de tendência central, ele nunca vem sozinho no trabalho científico. Então, por exemplo, vamos pegar esses sujeitos aqui de uma amostra e vamos estudar a variável altura. A gente sabe que a variável altura é uma variável quantitativa contínua, isso é, ela pode ser medida em infinitos números, dependendo apenas da precisão do instrumento que eu usei para medir. Então, nesse caso, a variável é contínua, né, a variável quantitativa contínua, e ela permite, assim, o cálculo da média. Permitindo o cálculo da média, eu posso calcular uma média da altura desses sujeitos aqui. Se vocês observarem esses sujeitos especificamente, nós vamos ver que alguns têm exatamente a altura média. Então, esses 3 sujeitos que estão marcados aí em azul, na parte dos pés, eles têm a altura exatamente igual à média. Nós temos também um sujeito que provavelmente vai ter a maior altura, que é esse quinto sujeito aí, é o mais alto entre eles. E nós vamos ter, provavelmente, uma pessoa que é mais baixa entre elas, que no caso aqui foi essa penúltima pessoa. Então, eu tenho valores
individuais que correspondem à média, mas eu tenho valores que são extremos, tanto muito grandes como muito pequenos. E nós perceberemos que existem sujeitos que têm aquela medida de altura abaixo da média, mas também veremos que existem sujeitos que têm uma altura acima da média. E justamente por conta dessa variabilidade de medidas em relação à medida de tendência central, que eu preciso acompanhar sempre a medida de tendência central com uma medida de variabilidade dos dados, para eu entender como é que esses dados variaram na minha amostra ou mesmo na minha população. Então, o conceito por trás de uma medida de dispersão dos dados, uma medida de variabilidade, é um valor quantitativo que avalia justamente esse grau de variação entre os valores individuais ao redor ou em torno do valor da medida de tendência central que foi usada, que foi escolhido para aquele tipo de variável. Nós temos várias medidas de dispersão para os dados. Aqui eu estou apresentando as mais usadas. Então, o desvio padrão, o erro padrão da média, a amplitude, as separatrizes, que podem ser os quartis, decis ou centis, ou o intervalo de confiança. Então, eu posso usar qualquer uma dessas aqui para mostrar como é que houve essa dispersão dos dados ao redor da medida de tendência central. O primeiro e um dos mais usados é o desvio padrão. A fórmula do desvio padrão é basicamente a raiz quadrada da variância. A variância, ela é calculada, é uma medida de variabilidade muito interessante, mas ela não tem valor na prática, por conta que a unidade ela vai ficar sempre ao quadrado, e isso não dá um sentido prático para você observar a variabilidade. Mas ela é calculada como? É calculada pela diferença de todos os valores individuais com o valor médio. Eu elevo essas diferenças individualmente ao quadrado e somo todas elas e divido pelo número de graus de liberdade, que é o tamanho amostral menos 1 para esse caso específico. Mas, como eu disse, isso é só para ilustrar, ninguém vai precisar fazer isso na mão, provavelmente nunca. Então, se eu pegar a variância e tirar a raiz quadrada dela, eu tenho o desvio padrão. Para o erro padrão da média, que também é uma função do desvio padrão, o que eu vou fazer é dividir esse desvio padrão pela raiz quadrada do tamanho amostral, isso é a raiz quadrada de n. Então, se eu pegar o valor de desvio padrão e dividir pela raiz quadrada de n, eu vou ter o meu erro padrão da média. A amplitude ela é simplesmente calculada pegando o maior valor observado e subtraindo o menor valor observado. Então, se numa amostra eu tenho um valor de 100 como o mais alto valor e 50 como o menor valor, 100 menos 50, 50. Então, a amplitude de variação do valor máximo ao valor mínimo foi de 50 unidades. As separatrizes, elas basicamente se aproveitam do cálculo da amplitude e a divisão dessa amplitude em porções iguais. Então, no caso do quartil, você pega a amplitude geral e divide em 4 partes, onde a parte central é a mediana. No caso do decil, você pega a amplitude de variação e divide em 10 partes, e o decil 5 é a mediana. E no caso do centil, você divide em 100 partes, e o centil 50, ou percentil 50, que vai dar no mesmo, é a mediana. O intervalo de confiança, ele já tem um cálculo baseado no desvio padrão, que eu não vou mostrar aqui, mas na prática vocês vão ver que a gente consegue esse valor muito facilmente. Então, esses aqui são os mais utilizados. Agora, quando usar cada um deles? Mais uma vez, depende, em última instância, da classificação da sua variável, porque a depender da sua variável, você vai escolher uma medida de tendência central. Se a medida de tendência central for a média, a gente pode utilizar o desvio padrão, o erro padrão da média, o intervalo de confiança, dessas que eu citei. Se for mediana, eu também posso usar o intervalo de confiança, eu posso usar as separatrizes e posso usar a amplitude. Na prática, o que nós vemos é que nós temos valores de apresentação de dados dessa forma, 54,7 mais ou menos 5,4, onde esse 5,4 corresponde ao desvio padrão, ou essa mesma média com mais ou menos 2,2, que corresponde ao erro padrão da média, ou essa mesma média com intervalo de confiança, dizendo que esses valores variaram no intervalo de confiança do valor 45,1
até o valor 62,2, sendo a média 54,7. No caso da mediana, eu posso ter um valor, aí a diferença é que aqui o valor é inteiro, na maioria das vezes. Eu tenho a mediana de 50, com intervalo de confiança que foi de 45 a 60, ou uma mediana que foi 50 com as separatrizes, isso é, com o primeiro quartil e o terceiro quartil, onde o primeiro quartil aqui, no caso, foi 25, e o terceiro quartil foi 75, ou a mediana com a amplitude. No caso aqui, a amplitude foi 100. Então, a mediana foi 50, mas a variação foi de 0 a 100, tendo, assim, uma variabilidade de amplitude de 100. Quais são os que mais comumente são usados em trabalhos científicos? Se a média for utilizada como medida de tendência central, geralmente se usa ou desvio padrão ou erro padrão da média. Quando é a mediana, geralmente são as separatrizes e o quartil é o que é mais utilizado. Pois bem, uma vez que a gente já tem o nosso valor de medida de tendência central, a outra parte é como nós trazemos uma apresentação gráfica baseada nessa medida de tendência central. Então, diz que uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Mas a questão que fica é qual imagem? Então, é comum, e isso é meio que é uma coisa assim que varia muito de pesquisador para pesquisador, a forma gráfica com que ele vai apresentar os seus dados. Apesar de ser uma escolha do pesquisador, a gente sabe, na prática, que um gráfico mal construído, mal desenhado, ele termina confundindo mais do que ajudando. O gráfico ele tem o objetivo de você observar o gráfico e, sem mais delongas, você entender o que aconteceu. Então, é importante a escolha do gráfico para cada situação. Então, uma forma de apresentar a medida de tendência central é através de gráficos de coluna com barras, onde a coluna corresponde, por exemplo, à média, e esse tipo de gráfico é muito próprio para a média, enquanto que as barras ali em cima vão denotar a variabilidade desses dados. Eu posso apresentar um gráfico, eu posso apresentar um gráfico com 2 conjuntos de dados ou 3 conjuntos de dados, e isso é irrelevante. O que vai mudar aqui é que medida de variabilidade eu vou usar junto com a média. Então, média em todos os 3 gráficos. No primeiro, eu escolhi o erro padrão da média. No segundo, como exemplo, eu escolhi o desvio padrão. E no último, eu escolhi o intervalo de confiança. Então, isso você pode escolher. Se você vai usar erro padrão da média, desvio padrão, intervalo de confiança, isso depende muito do que você quer enfocar. Do outro lado, se a gente escolher a mediana como a medida de tendência central, geralmente o gráfico que é mais interessante é o box plot, esse tipo de gráfico que eu estou mostrando aí. Essa linha central corresponde à mediana. Essa linha de baixo do box, né, do quadrado, é o primeiro quartil. Então, se eu pegar o valor mínimo e o valor máximo e dividir em 4 partes, o primeiro quartil é o valor que é o valor limite para você sair do primeiro quarto e ir para o segundo. Então, esse é o primeiro quartil, é isso que ele simboliza. Aqui está o terceiro quartil, que, mais uma vez, dividindo em 4 e em ordem crescente, o terceiro quartil é o valor mínimo do último quartil. E eu também vou ter, obviamente, o maior valor observado e o menor valor observado. Assim como esse box plot pode ser apresentado dessa forma, nós podemos apresentar assim também. E tem ganhado um apelo em muitas revistas científicas, que é você mostrar os valores de mediana, do mesmo jeito, né? Eu tenho aqui o valor de mediana, primeiro quartil, segundo quartil, ou o terceiro quartil, só que você mostra os valores individuais. Então, de cada um dos indivíduos da amostra, você mostra o valor individual. E aí você consegue ver quem foi que teve o valor máximo, quem foi que teve o valor mínimo, e ter uma ideia de como estão dispersos ao redor do valor de mediana. E, por último, quando o dado é meramente nominal, onde eu só contabilizo, geralmente a gente usa gráficos de pizza, que são partes de um todo. Então, geralmente, a gente vai expressar isso como frações ou percentuais. Então, do total de observações,
quantos tiveram os olhos da cor verde, quantos disseram sim, quantos disseram não, quantos disseram talvez. Então, depende da pergunta, da hipótese do trabalho, e, obviamente, dos dados que vocês obtiveram. Então, essas seriam as formas de apresentação gráfica para as medidas de tendência central. Então, vamos adiantando aqui. Por último, eu vou falar de distribuição dos dados por frequências, para que a gente entenda o que é a distribuição normal e a importância da distribuição normal para a estatística paramétrica. E por que para dados que são tipicamente paramétricos, a gente só pode usar testes de hipóteses paramétricos se a gente checar se esses dados se comportam de forma normal, isso é, se distribuem de forma normal. Isso é a essência da estatística inferencial para dados paramétricos, certo? Também, obviamente, é a essência para os não paramétricos, mas no caso dos não paramétricos, a normalidade não é uma condição. Então, como é que esses dados se distribuem? Então, a distribuição de frequências dos dados é uma distribuição, como o nome já diz, por frequência, isso é, por valores que estão aparecendo, que podem agrupar esses dados brutos divididos em classes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir em classes e ver quantos indivíduos pertencem a cada uma dessas classes, onde essas classes são mutuamente exclusivas. Então, o indivíduo que pertence a uma classe, ele só pertence àquela classe. E aí, o que eu vou contabilizar é o número de ocorrências desses dados, isso é, a frequência absoluta ou relativa, em cada uma das classes. Então, se eu tiver aí, por exemplo, classes sociais A, B, C, D e E, o que eu vou fazer para fazer uma distribuição de dados por frequência obviamente, as classes aqui já estão naturalmente ordenadas, então eu tenho classe de A a E, e o que eu vou fazer é contabilizar quantos indivíduos pertencem à classe A, quantos a B, quantos a C, quantos a D, quantos a E, e aí eu distribuo esses dados brutos por suas respectivas frequências em suas classes, certo? Então, para fazer uma distribuição de frequência, a primeira coisa é definir quais são as classes. As classes numa distribuição de frequência, elas dependem da variável. Se a variável for qualitativa, as classes vão ser aquelas qualidades específicas. Por exemplo, vamos pegar mais uma vez o exemplo de cor dos olhos. Se eu tenho um conjunto de indivíduos que as cores que eu tenho nesse conjunto são castanho, verde, azul e preto, então essas são as 4 classes. Já, se a variável é qualitativa ordinal, então, digamos, grau de escolaridade, quais são os graus de escolaridade? Ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação. São 4. Então, essas são as 4 classes. Então, uma vez definidas as classes, tudo que eu preciso dizer é quantos indivíduos pertencem a cada uma dessas classes. Já para as variáveis que são quantitativas, as classes são definidas por intervalos de valores. Então, as classes aqui podem ser definidas, por exemplo, quem tem de 0 a 2 filhos, de 2 a 4 filhos, de 4 a 6 filhos. Isso seria intervalos de valores para uma variável quantitativa discreta. Ou, no caso de altura, quem mede de 1,50 metros, 1,5 metros a 1,60 metros. De 1,6 metros a 1,7 metros, de 1,7 a 1,8 e assim por diante. E essas são as classes, são os intervalos de valores. Depois, como eu disse, tudo que eu preciso fazer é adicionar as frequências, que podem ser absoluta, isso é um número bruto de ocorrências, quantas? 2, 3, 4, 10, 20. Ou eu posso relativizar isso na forma de frações, onde eu divido a quantidade daquela classe pelo número total de indivíduos, ou um percentual, quando eu pego essa fração e multiplico por 100 e transformo isso num percentual. Então, a distribuição de dados por frequência, ela vai acontecer de acordo com as classes, e as frequências podem ser absolutas ou relativas. Para construir essa distribuição, existem 4 etapas fundamentais. Então, a primeira coisa é determinar o número de classes. Quantas classes eu vou ter para distribuir todos os elementos, ou todos os valores daquela minha amostra. Isso é dado por uma fórmula muito simples, que é chamada de fórmula de Sturges, onde o K determina o número de classes. Então, K é igual a 1 mais 3,32 vezes o log do tamanho amostral, o log do N. Então, vamos pegar aqui um N de 10 indivíduos numa amostra. Log de 10 na base, né, log
na base 10 é 1. Então, log de 10, 1. 1 vezes 3,32 dá 3,32, mais 1, 4,32. Só que aí eu arredondo para cima sempre. Então, 4,32, arredondando para cima, vai dar 5. Então, eu vou ter 5 classes. Qual é a amplitude dos dados? Eu preciso dela para calcular o intervalo da classe. Então, digamos que desses 10 indivíduos, o maior valor foi 100 e o menor valor foi 50. Então, eu vou pegar 100 menos 50, 50. Então, essa é a minha amplitude dos dados. Para que eu preciso dessa amplitude? Eu pego essa amplitude, 50, e divido por quantas classes eu tenho. Então, 50 dividido por 5 classes, que a gente já tinha calculado. Então, cada intervalo de classe vão ter 10. Como é que eu construo isso? Qual é o menor valor? 50. 50 mais 10, 60. Então, a primeira classe vai de 50 a 60. Segunda classe, 60 mais 10, 70. Então, vai de 60 a 70. Terceira classe, 70 mais 10, 80. Vai de 70 a 80 e assim por diante até chegar no valor máximo que é 100. Mais uma vez, eu estou falando isso para ilustrar. Ninguém faz isso hoje em dia na mão, a não ser que você esteja realmente querendo não depender dos computadores para nada, mas é só para vocês entenderem como o programa faz isso para a gente. Então, se eu pegar esse exemplo aqui, que é o peso em quilogramas de alunos da escola Amanhecer, 16 alunos aqui, então é uma matriz de 4x4. Se eu pegar esses 16 alunos, o peso individual de cada um, eu construo uma distribuição de frequências que vocês estão vendo ao lado. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho 5 classes. Eu vou usar aqui o apontador dessa parte. Tenho aqui 5 classes. Uma classe que vai de 40 a 49, a segunda classe vai de 49 a 58, 58 a 67, 67 a 76, 76 a 85. Então, são 5 classes. O que é que eu vou fazer? Eu vou contabilizar quantos indivíduos pegam uma. Então, por exemplo, da classe de 40 a 49, quais desses 16 indivíduos, quantos pertencem aqui? Então, eu vou fazendo isso, no caso aqui está em frequência relativa, né? Se você observar, está em percentual. Então, eu tenho aqui 12% que pertence à primeira classe, 25% à segunda classe, 35% à terceira, e eu vou diminuindo de novo para 25%, e aqui embaixo para 5% pertencente à última classe. Inclusive, se a gente calcular a média desses valores, que é de 60,5 kg, ela vai estar nessa classe central aqui. E se vocês observarem, é essa classe central que tem mais indivíduos. Então, também é a classe que tem a moda, os valores que mais vezes vão aparecer. E se vocês prestarem atenção, é justamente essa classe que divide o conjunto de observações entre os valores menores de peso e os valores maiores de peso. Então, isso é uma coisa bem interessante. Quando a gente faz uma distribuição de dados, a gente consegue começar a enxergar essas coisas. E foi justamente isso que um matemático muito famoso, o Johann Carl Friedrich Gauss, descobriu. O que é que o Gauss fez? O Gauss ele percebeu que valores de variáveis aleatórias, tendem a se agruparem simetricamente ao redor do valor de tendência central, com frequências cada vez menores à medida que elas se afastam dessa medida de tendência central. Então, se eles afastam para valores maiores do que a medida de tendência central, a frequência vai diminuindo cada vez mais. E se esses valores individuais se afastam da medida de tendência central para valores menores, essa frequência diminui cada vez mais. Ele estava tentando desenvolver o método dos mínimos quadrados, e para isso ele precisava que a distribuição dos valores de erro obedecesse essa regra. Começou a estudar e chegou à conclusão que uma distribuição é dita normal quando essas frequências são postas no gráfico de distribuição e os valores de média, mediana e moda, eles coincidem no mesmo ponto. Esses são os mesmos valores. O valor de média é igual ao valor de mediana, que por sua vez é igual ao valor da moda. A representação gráfica daquele gráfico de distribuição de frequências é simétrica
e mesocôntrico, isso é, nem é achatado demais, nem é alongado demais, a partir do ponto de medida de tendência central. E quando essas características são agraciadas, né, elas são contempladas, diz que esses dados se distribuem de forma normal ou gaussiana, em homenagem a Gauss, e como eu disse a vocês, é a base da estatística inferencial. Então, se a gente pegar na prática uma variável, por exemplo, a altura, mais uma vez, a gente sabe o que da altura. A altura é uma variável quantitativa e ela é contínua. Então, ela pode ser medida em qualquer nível de mensuração, depende da minha exatidão. Então, se eu pegar uma amostra muito pequena, como é o caso aqui, que isso aqui é a capa de um filme, né, do card de um filme que eu acho muito antigo, que é Os Suspeitos. Se vocês pegarem esses indivíduos, a gente vai ver que existe aqui um indivíduo que é o mais alto, 2 indivíduos que têm uma estatura média e 2 indivíduos que têm uma estatura um pouco mais baixa. Só que com essas 5 alturas eu consigo calcular a média, eu consigo calcular a mediana, mas moda não, porque dificilmente eu vou ter a repetição desses valores, exatamente da altura desses valores nesses indivíduos. Agora, aumentando um pouco mais a amostra, talvez eu já comece a conseguir encontrar valores que se repetem. Então, talvez eu já comece a ter o cálculo preliminar do que seria a moda para essa distribuição de valores. Mas eu, com certeza, já consigo calcular a média e já consigo calcular a mediana. Agora, se eu tiver um número consideravelmente grande de indivíduos na minha amostra, uma amostra grande, com certeza eu vou ter a possibilidade de calcular o valor de moda, de mediana e de média. E para variáveis que são quantitativas contínuas, com amostra grande o suficiente, esses dados se comportam de forma normal e são descritos por uma curva desse tipo. E essa é a magia por trás da curva de distribuição normal. O que é que acontece? Lembra que eu disse que os dados quantitativos contínuos são os únicos considerados paramétricos? Por quê? Porque como esses dados são quantitativos contínuos, eu posso calcular a média deles. E a média faz sentido. E calculando a média, eu posso usar como medida de dispersão de dados, ou medida de variabilidade, o desvio padrão, certo? Então, a distribuição normal, ela é uma distribuição de valores ao redor da média. Então, eu estou aqui a média. E esses dados se distribuem ao redor da média na forma de desvios padrões, para mais e para menos. Então, aqui eu tenho a variabilidade dos dados. E conforme Gauss diz, a partir do valor de média, para cima da média, para desvios padrões superiores, eu tenho uma queda na frequência. E para baixo da média também tem uma queda na frequência. Observem que aqui eu posso calcular o valor médio. Percebam também que a mediana, que é o valor que divide o conjunto de observações em 2 metades, coincide com o valor da média. E também esse valor é que mais vezes aparece. No caso aqui, 40%. E também corresponde à moda. Então, o valor de moda, o valor de mediana e o valor de média coincidem em um único valor. E aí o que acontece? Todos os indivíduos que estiverem ao redor da média, mais ou menos um desvio padrão, estão em um local chamado de zona de normalidade. Então, tudo em verde que vocês estão vendo aqui são pessoas que têm um valor individual para aquela medida, naquela variável quantitativa contínua, ao redor da média, mais ou menos um desvio padrão. E isso corresponde a 68,2% da amostra ou da população. E esse número ele é mais ou menos o mesmo se os valores se distribuem normalmente. Então, sempre que eu tiver uma distribuição normal, eu devo esperar que 68%, mais ou menos 68% de todos os valores individuais estejam ao redor da média e mais ou menos um desvio padrão. Ótimo. Existem pessoas que estarão entre 1 e 2 desvios padrões. Nessa zona amarela, estarão acima da média, intervalo entre 1 e 2 desvios padrões. Esses indivíduos,
desculpa que eu errei a sequência, no caso, os que estão abaixo da média entre -1 e -2 são os indivíduos que estão abaixo da média, mas eles ainda são considerados indivíduos normais, eles não estão fora da zona que a gente consideraria anormal. Para os indivíduos que têm um valor para aquela variável entre 1 e 2 desvios padrões, acima da média, mas ainda não considerados anormais. E eles correspondem à subtração. Então, 95,4% desses indivíduos da amostra estarão numa distância de mais ou menos 2 desvios padrões, 1 para mais, 2 para mais, 2 para menos. Então, isso significa dizer que 95% todos os indivíduos vão ter o seu valor individual próximo à média em até 2 desvios padrões. E, por último, eu vou ter indivíduos que estão anormalmente acima da média, que são essa zona vermelha, entre 2 e 3 desvios padrões, ou acima de 2, ou anormalmente abaixo da média, que são esses indivíduos em vermelho na segunda metade, abaixo de -2 desvios padrões. Então, eu vou ter aí, se eu somar todos os indivíduos que estejam na uma distância da média de mais ou menos 3 desvios padrões, 99,7%. Então, quase a totalidade dos indivíduos. Certo. Qual é a beleza disso? Como eu disse, se você fizer um experimento e, diante dos dados apresentados nesse experimento, você fizer um teste de normalidade e perceber que essa distribuição para os dados amostrais é normal, significa dizer que se qualquer conclusão, qualquer parte inferencial da estatística formada com base nessa amostra, ela será válida para toda a população, porque a população, com certeza, também tem uma distribuição normal para esse parâmetro, não parâmetro, mas para essa variável dependente que você está estudando, que é quantitativo. Então, isso aqui, como eu disse, é a essência da estatística inferencial. Nós utilizamos amostras pequenas em relação à população. Se utilizar um teste de hipóteses paramétrico, o que eu conseguir observar de comportamento central para a amostra, ela também será provavelmente observada para a população. Isso se conserva muito bem. Então, a pergunta que provavelmente deve rondar é: todas as características, todas as variáveis de uma amostra ou população se distribuem de forma normal? E a resposta é não. Então, aqui é justamente onde a gente separa o que é uma variável paramétrica daquilo que é uma variável não paramétrica. E por isso que existem testes paramétricos e testes não paramétricos. Então, aqui nós temos variáveis que são qualitativas, nominais e ordinais, e quantitativas, discretas, ou intervalares ou contínuas. Então, uma variável qualitativa nominal se distribui normalmente? Não, porque geralmente ela é binomial. Uma variável qualitativa ordinal se comporta de forma normal? Não. Uma variável quantitativa discreta, isso é descontínua, se comporta de forma normal? Na maior parte das vezes, não. Aqui existe um problema que é a possibilidade de classes. Então, se você tiver até 4 valores ou até 6 valores, ele não se distribui de forma normal. Mas se a contagem permite números maiores de opções de valores discretos, às vezes ele se comporta próximo a uma distribuição normal. Mas, de uma forma geral, uma variável quantitativa discreta, aquela que é um valor inteiro, ela não se distribui de forma normal. Apenas quem se distribui de forma normal são variáveis quantitativas intervalares ou contínuas, certo? E isso, como a gente já tinha visto, é justamente o que divide variáveis paramétricas para variáveis não paramétricas. Então, isso também divide quais os testes de hipóteses eu vou poder fazer. Testes de hipóteses paramétricos para variáveis quantitativas intervalares e não paramétricos para aquelas que são qualitativas ou quantitativas discretas. E esse é uma que realmente é um divisor de águas. Se vocês observarem, de cada 10 artigos científicos publicados, provavelmente 8 terão a medida de tendência central calculada de forma errada para a variável que ele escolheu, e provavelmente vai ter feito um teste de hipótese paramétrico para uma variável que não se distribui de forma normal, certo?
Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu queria mostrar para vocês. Eu posso acreditar simplesmente que se uma variável é quantitativa contínua ou avalar, ela é normal? Não. Por quê? Porque numa quantidade muito grande é aquela mesma coisa da altura. Então, geralmente, nós, pesquisadores, nós trabalhamos com amostras muito pequenas. E aí o que acontece? Trabalhar com amostra pequena, dificilmente você vai conseguir ter uma curva de distribuição normal perfeita. Você pode se aproximar de uma distribuição normal. Então, como nós trabalhamos com uma variável dependente, que é, na maior parte das vezes, quantitativa contínua, mas com um número de amostral pequeno, eu preciso realizar um teste de normalidade antes de proceder com um teste de hipótese paramétrico. E os 4 principais testes de hipóteses que vão dizer se os dados daquela amostra se comportam, isso é, se distribuem de forma normal, são o teste de Agostino-Persson, o de Anderson-Darling, o de Shapiro-Wilk e o de Kolmogorov-Smirnov. Cada um desses testes é útil para uma amostra com um tamanho específico. Então, por exemplo, o teste de Agostino-Persson e o de Anderson-Darling, eles só servem se a sua amostra tiver de 8 integrantes ou mais. Então, se a amostra for maior do que 8, ou igual a 8, esses 2 testes vão poder computar se aqueles dados se distribuem de forma normal ou não. O teste Shapiro-Wilk, ele é um mais flexível. Ele vai pegar amostras que sejam entre 3 e 8. E o teste de Kolmogorov-Smirnov, amostra com um valor ali entre 4 e 8, certo? Agora tem um problema, o poder do teste. O poder do teste, ele depende do tamanho da amostra. Então, os testes mais poderosos, eles são os de Agostino-Persson e de Anderson-Darling. Mas eles exigem amostras maiores. Os testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov são testes de menor poder, sendo o de Kolmogorov-Smirnov o de menor poder. Então, existem um viés com amostras pequenas, certo? Que é você dizer que aquela distribuição ela é normal, mas na verdade ela não é normal, ou o programa, né, ou o teste estatístico não conseguir detectar a normalidade, que é o que acontece com Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, por conta do menor poder, eles não conseguem, com uma amostra pequena demais, dizer se essa amostra é ou não é normal. Então, o tamanho da amostra é muito importante na hora de testar a normalidade. Pois bem, já sabemos classificar as nossas variáveis em dependente e independente. As dependentes, que são de nosso interesse, nós conseguimos classificar de acordo com a natureza, qualitativa ou quantitativa, e uma vez classificando assim, eu ainda posso subclassificar em nominal ordinal, as qualitativas, e as quantitativas discretas e intervalares. Eu já sei quais delas se comportam de forma normal, quais delas são paramétricas ou não. Eu já sei quais são as medidas de tendência central que são mais cabíveis e corretas para cada uma dessas variáveis que eu estou trabalhando. Também sei quais as medidas de variabilidade de dados usar em cada circunstância e também até como usar a forma gráfica para representar. Agora é a parte final. É descobrir como os programas estatísticos trabalham nos testes de hipóteses. Então, o que é uma hipótese? Uma hipótese é uma formulação provisória, com intenções de ser posteriormente demonstrada, isso é, verificada, ou refutada, ou negada. E ela é uma suposição admissível, ela é plausível. Então, uma hipótese é uma formulação que um cientista fez, um computador fez, acerca de uma relação de causa e efeito. Então, se ele está testando uma droga, e ele acha que aquela droga, por indícios populares, ela é uma droga com potencial antidepressivo, então a hipótese que é formulada na cabeça do pesquisador é que a droga causa um efeito antidepressivo. Essa é a hipótese. Só que eu tenho que testar essa hipótese, né? Eu tenho que testar essa relação de causa e efeito para saber se realmente ela
pode ser demonstrado, verificado de forma experimental. Para isso, eu vou ter que elaborar o formalismo da hipótese no teste estatístico, que é definir o que é a hipótese nula, H0, e o que é a hipótese alternativa. A hipótese nula é a negativa da hipótese que você já formulou. Então, se você formulou que aquela droga vegetal, aquele produto natural, ele tem um efeito antidepressivo, qual seria a hipótese nula? É a negação disso. É dizer que aquela droga vegetal, aquele produto natural, não tem efeito antidepressivo. Na comparação numérica, isso é, comparando as medidas de tendência central, é assumir, na hipótese nula, que não há diferença entre os valores da medida de tendência central comparados. Então, você tem dois conjuntos de dados com duas medidas de tendência central e suas respectivas variabilidades. Você compara essas duas medidas e a hipótese nula é aquela que diz que não há diferença, defende que não há diferença entre esses valores. Obviamente, a hipótese alternativa é a hipótese que você efetivamente quer defender. Então, é aquela afirmação do que você quer. Então, vai haver diferença. Há diferença entre o grupo de animais tratados com o meu produto natural, do ponto de vista do efeito antidepressivo, em relação ao grupo de animais que não foi tratado com o meu produto natural. Então, a hipótese alternativa é a hipótese que defende que há diferença entre os valores de medida de tendência central que foram usados para sumarizar os dados brutos, certo? Então, lembrando, mais uma vez, só para vocês não confundirem, hipótese nula, não há diferença. Hipótese alternativa, há diferença. Esses testes de hipóteses em estatística, eles não são feitos da mesma forma como são feitos os testes de hipóteses matemáticas. Então, matemática é uma ciência realmente exata, ou é ou não é. Em se tratando de testes de hipóteses estatísticos, eles são baseados na lógica bayesiana, isso é, na máxima verossimilhança. Então, eles avaliam as hipóteses H0 e H1 usando esse método da máxima verossimilhança, que quantifica não se é ou não é, e quão plausível é a hipótese ao serem considerados todas as evidências já ocorridas. Então, é um teste a priori. Então, você primeiro coleta os dados, observa o que aconteceu, e aí você vê quão plausível é a sua hipótese ou não, com base nesses dados. E isso é feito determinando a aceitação ou a rejeição da hipótese nula. Então, em estatística, não se trabalha diretamente com a hipótese alternativa. Então, o que se descarta é a hipótese nula. Então, eu aceito a hipótese nula, que é de igualdade entre os valores, não há diferença, ou eu rejeito a hipótese nula. Então, se eu rejeito a hipótese nula, eu, obviamente, estou assumindo a hipótese alternativa de que há diferença entre os valores da medida de tendência central que eu utilizei. Mas isso é feito com base em um intervalo de confiança de valores. E foi por isso que eu mostrei primeiro para vocês como é que se distribuem os valores de acordo com a sua distribuição de frequências, para apresentar a distribuição normal e para que vocês entendam que, num teste de hipóteses, a aceitação ou rejeição da hipótese nula vai depender de como essa medida de tendência central está distribuída e de acordo com o seu intervalo de confiança, certo? Então, o que normalmente as pessoas veem quando observam uma figura dessa? Todo mundo que já fez algum teste, que já mexeu de alguma forma com estatística, quando vê uma figura dessa, diz, esse valor aqui do controle é menor, a média dele, em relação ao tratado. Essa diferença é ou não é significante? Quer dizer, existe uma diferença estatística ou não? Só que, ao ver isso, o que muitas pessoas não entendem é que, obviamente, para 2 grupos, para 3 grupos, para N grupos, né, pode fazer testes de hipótese comparando 2 conjuntos de dados
ou 3 ou mais conjuntos de dados. Então, as pessoas geralmente veem a média, veem o desvio padrão ou o erro padrão da média, mas elas não se tocam que, na verdade, quando você vê um gráfico desse, o que você está vendo são duas distribuições de frequência. Por quê? Porque o que está representado aqui é a média. E aqui também está representada a média do primeiro conjunto de observações. Aqui está representada a média do segundo conjunto de observações. E aqui está representada a média do segundo conjunto. Percebam que a média do primeiro é menor do que a média do segundo, assim como aqui também é mostrado. Então, essa escala aqui, se ela for linear partindo do menor valor para o maior valor, essa média aqui ela é maior do que essa média aqui, porque o valor cresce no sentido para a direita. E como você colocou aqui a medida de variabilidade, seja ele o desvio padrão, por exemplo, então eu também consigo, se aqui tem um desvio padrão, eu sei quanto é 2 desvios padrões para mais para menos e quanto é 3. E se isso aqui se distribuir de forma normal, isso tudo aqui é válido. E aí, quando a gente compara as médias de dois grupos de dados, o que nós estamos comparando são duas distribuições de frequências. Certo? E como funciona a aceitação ou rejeição da hipótese nula? Isso é, dizer se há diferença significante ou não há diferença significante entre esses conjuntos de valores. A lógica por trás do teste de hipótese é assim. A gente tem duas médias diferentes, A e B, com seus respectivos desvios padrões. Então, cada média A e B tem os seus desvios padrões, obviamente. Cada média A e B está distribuída por um gráfico de distribuição de frequências, como aqueles que a gente mostrou. Então, existe um nível de confiança de 95%, que é o nosso intervalo de confiança, que a gente sabe que está aí, não é exatamente mais ou menos 2 desvios padrões, na verdade é mais ou menos 1,96 desvios padrões, para mais e para menos, para fechar os 95, porque se você recordam da distribuição normal, lá, exatamente mais ou menos 2 desvios padrões, isso é 2 para mais ou 2 para menos, é 95,4, um pouquinho mais. Então, para manter o intervalo de confiança em 95%, você está dizendo que o seu intervalo ele varia entre menos 1,96 desvios padrões ou mais 1,96 desvios padrões. Então, você pega o valor do desvio padrão calculado e multiplica por 1,96. E aí você tem os valores do intervalo de confiança. Então, qual é a regra? Se a média A estiver dentro do intervalo de confiança da média B e vice-versa, a gente tem que aceitar H0. Isso é, a gente aceita que não há diferença significante entre essas duas médias. Se, por outro lado, a gente tiver duas médias, A e B, com seus respectivos desvios padrões, e aí eu calculo o intervalo de confiança de 95%, e a média A estiver fora do intervalo de confiança, isso é, dentro de uma região que a gente chama de região crítica, e a média B estiver dentro da região crítica da distribuição de A, quer dizer, vice-versa, a gente deve rejeitar H0. Isso é, a gente rejeita H0 e admite que essas duas médias elas são diferentes do ponto de vista estatístico. É melhor mostrar do que falar. Então, aqui está uma curva de distribuição normal, né, com em azul a região de aceitação e em vermelho as duas regiões críticas. Então, nessa curva aqui, eu calculo a média, que foi 60, para esse exemplo específico aqui. Então, a média dos valores foi 60. E o desvio padrão foi calculado também. Se eu aplicar aquele desvio padrão, obviamente, para que isso aconteça, eu tenho que escolher um nível de significância, alfa. Esse nível de significância alfa, que usualmente é de 100%, é o padrão para a estatística, vai determinar o intervalo de confiança de 95%, porque é o complementar. Se o nível alfa é 0,05 ou 5%, o intervalo de confiança é o complementar para uma unidade, para os 100%. Então, se eu determinar que o intervalo de confiança é de 95%, então eu vou admitir que, de um lado, eu vou ter
menos 1,96 vezes o desvio padrão. Então, se eu calculei o desvio padrão da média 60 e multipliquei por 1,96, subtrair desse 60, eu vou para um valor, eu vou encontrar um valor que, esse exemplo, é de 57,5. Então, o valor que está a menos 1,96 vezes o desvio padrão em relação à média é de 57,5. Pelo outro lado, eu vou ter o valor acima da média, que estará acima da média 1,96 vezes o valor do desvio padrão calculado. E esse valor, para esse exemplo aqui, é 62,5, certo? Então, eu vou ter aqui o meu intervalo de confiança. Eu tenho um intervalo que vai de 57,5 a 62,5. E essa é a minha região de aceitação. Isso é o meu intervalo de confiança. Qualquer valor acima de 62,5 ou abaixo de 57,5 estarão nas regiões críticas. Que, se vocês observarem, é o alfa dividido por 2, é os 5% dividido por 2, porque 5% está fora do intervalo de confiança, então é 2,5% para mais e 2,5% para menos. E justamente por isso, eu tenho duas regiões críticas, uma para mais e uma para menos. Isso determina que esse tipo de distribuição seja chamada de two-tailed ou de bicaudal, que é uma coisa que a gente sempre escolhe quando a gente analisa a estatística, é a distribuição two-tailed. Então, como funciona? Tenho aqui duas médias, a média azul, a média vermelha, e mais ou menos 2 desvios padrão, só para arredondar. Veja que a distância entre as médias é muito grande. Então, a linha pontilhada que diz o que é a média estão bem distantes uma da outra, de tal forma que a gente vai rejeitar H0. Então, essas duas médias são diferentes do ponto de vista estatístico, e a probabilidade de erro é menor do que 0,05, porque nós temos um intervalo de confiança de 95%. Agora, eu aproximei as duas médias, mas percebam que a média azul ainda está na região crítica, está além do intervalo de confiança da vermelha, e vice-versa. Então, nesse caso, eu ainda rejeito H0. Essas médias ainda são diferentes do ponto de vista estatístico. Agora, isso com a probabilidade de erro menor do que 0,05. Erro do tipo 2. Agora, se a média do conjunto azul estiver dentro do intervalo de confiança do vermelho e vice-versa, que é o que está acontecendo agora, se vocês observarem as fronteiras, eu vou ter que aceitar H0. E essas duas médias são iguais, com a probabilidade de erro do tipo 2 de menor, né, que 0,05. Então, essa é a lógica do teste de hipótese. E o que é esses erros em teste de hipótese? Erro do tipo 1, erro do tipo 2. Então, o erro do tipo 1 é quando a gente rejeita H0, isso é quando a gente diz que duas médias são diferentes, quando, na verdade, as médias são iguais. Isso é o que a gente chama de erro de hipótese do tipo 1. E o erro do tipo 2 é aquele erro que diz o contrário. É quando você aceita H0, isso é, aceita que duas médias são iguais, quando, na verdade, H0 é falso, as médias são diferentes. Nós, pesquisadores, morremos de medo do erro do tipo 2, de dizer que as médias são iguais, quando, na verdade, elas são diferentes, porque a gente quer a diferença. A hipótese que a gente formulou é baseada na diferença. Então, todos os testes, né, todos os poderes dos testes estatísticos, eles servem para minimizar a chance de cometer erro do tipo 2, que é aceitar H0 quando ela é falsa. Então, todos os testes que são mais poderosos são aqueles que têm uma menor chance de cometer esse tipo de erro. E nós sempre optamos por usar testes com o maior poder possível, certo? Então, aqui eu reservei um momento, no finzinho, não vou ter muito tempo, mas eu vou tentar cobrir algumas coisas, que é o que eu chamei de estatística ao vivo. É mostrar efetivamente como é que funciona isso aqui. Eu vou usar o programa GraphPad Prism na versão 8, que é o programa que eu tenho, o programa que eu já uso há muito tempo. Mas o que eu vou mostrar aqui, o que vai mudar é onde vocês vão procurar a ferramenta específica estatística. Mas a dinâmica é exatamente a mesma, ela vai ser sempre a mesma. Então, no primeiro experimento aqui, a gente vai trabalhar comparando dois grupos de dados paramétricos, e a gente vai usar para isso os parâmetros de contração e relaxamento de músculo, por exemplo. Qualquer tipo de músculo. Aqui
eu tenho o músculo uterino, aqui eu tenho traqueia, aqui eu tenho o ilho, tenho a aorta, então, qualquer músculo. O que eu vou ter aqui é a medida da tensão muscular em alguma unidade. Eu vou colocar aqui nanonewton, certo? Só para bater com os valores que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente, né, coletou esses dados, fez curvas de relaxamento, utilizando um produto natural, obteve uma curva de relaxamento do tipo concentração-resposta, e aí a gente tem dois grupos de dados independentes, e a variável de interesse a ser comparada é a C50, a concentração que causa 50% do efeito máximo produzido por aquele produto natural, no caso aqui é em molar, é uma substância pura. Para esse caso, o teste que é comumente usado e deve ser usado é o teste T-Student não pareado. Por que não pareado? Porque os dois grupos são independentes. Eu tenho um grupo controle e eu tenho um grupo, que é o grupo experimental, que eu utilizei no meu produto natural. Então, eu vou trazer vocês para cá. Deixa eu fazer isso aqui só mais uma vez, para eu não alternar errado. Então, aqui eu tenho um arquivo que eu preenchi dados com aquele experimento específico, certo? Eu vou abrir aqui, está aqui os dados, o Prism. Basicamente, o que eu fiz foi, eu construí uma curva de concentração-resposta, a partir da substância teste de 10 a menos 10 molar até 3 vezes 10 a menos 4 molar, e eu obtive respostas, né, em contração, no caso aqui especificamente em contração, o incremento da tensão dos músculos em um grupo controle, em um grupo que eu usei um inibidor já tentando descobrir o mecanismo de ação desse produto natural. Então, eu tenho dois grupos independentes e eu testei esse produto natural. Então, a primeira coisa aqui, isso não está no rol da aula, né, da nossa fala, que é como fazer a regressão linear e como obter os valores de CS50. Eu só coloquei aqui para vocês entenderem de onde vêm esses valores. Então, vem de curvas de regressão. Eu peguei esses valores aqui dos 3 indivíduos do grupo controle e dos 3 indivíduos do grupo que tem um inibidor. Então, aqui está o valor de CS50 ou de SC50, como queiram, que é o valor que causa 50% do efeito máximo, o valor em concentração molar. E aí eu trouxe esses valores para cá. Então, eu tenho dois grupos de dados. Tem um grupo sem inibidor, que é o meu grupo controle, e o meu grupo com inibidor, que é o meu grupo experimental. Mas ambos aqui, o foco é o produto natural que eu usei para gerar o efeito. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que observar aqui? Esse valor é quantitativo. Essa variável é quantitativa. E ela é contínua. Eu posso medir isso em qualquer nível de mensuração. Tudo depende do meu instrumento de medida. Então, em tese, isso aqui é uma variável paramétrica. Só que eu não posso confiar nisso. Eu primeiro tenho que checar isso. Só que antes de checar, eu quero fazer algumas coisas. Como, por exemplo, eu quero calcular a média, desvio padrão, as coisas que eu disse na nossa apresentação. Então, por exemplo, aqui eu vou em analisar, eu vou em estatística descritiva, que é justamente essa parte que eu vou descrever os resultados, mas não vou tirar nenhum tipo de conclusão acerca dos mesmos. Então, eu vou escolher. Aqui eu quero média, desvio padrão e erro padrão da média, já que a variável é tipicamente paramétrica. E eu posso escolher qualquer outras coisas, por exemplo, mínimo, máximo, quartis com a mediana, coeficiente de variação. Enfim, eu tenho uma gama de coisas, inclusive o intervalo de confiança. Eu vou pedir um intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança que eu vou pedir em 95%, que é o padrão. E aí eu vou pedir para o programa calcular. Então, o programa vai calcular e ele vai me dizer que a média do grupo controle é uma C50 de aproximadamente 7,3 vezes 10 a menos 8, enquanto que do grupo com inibidor é de 9,7 vezes 10 a menos 7. Eu tenho aqui o cálculo do desvio padrão, eu tenho aqui o cálculo do erro padrão da média. E aqui eu tenho os intervalos de confiança, o menor e o maior. Então, o valor médio é esse, e em 95%, aquela distribuição, os valores foram de 5,57 vezes 10 a menos 8 até 1,3 vezes 10 a menos 7. Certo? Então, esse é o intervalo de confiança. E também a zona de aceitação de H0, da hipótese nula, isso é, que essas duas médias não sejam iguais.
Veja a média do segundo conjunto. 9,68 vezes 10 a menos 7. E aqui o seu intervalo de confiança, de 5 vezes 10 a menos 7 até 1,4 vezes 10 a menos 6. Eu vou mostrar a vocês. Esse valor aqui, ó, de 9,68 vezes 10 a menos 7, ele está fora desse intervalo de confiança da presença da ausência do inibidor, o controle. Porque aqui vai até 1,3, e aqui é 9,68 vezes 10 a menos 7, e aqui 1,3 vezes 10 a menos 7. Então, eu já vou dizer a vocês que tem diferença significante. Por quê? Porque o valor de média do segundo conjunto está fora do intervalo do primeiro conjunto. Eu não preciso nem fazer mais um teste de estatística, porque é essa a lógica do teste. Mas, vamos fazer de toda forma. Isso é estatística descritiva. Agora vamos à estatística inferencial. Que teste usar? Teste T-Distilled, que é um teste paramétrico. Só que aqui eu tenho um N muito pequeno, um N de 3. Eu preciso checar a normalidade desses dados. Então, para checar a normalidade desses dados, eu venho aqui na minha rotina de análise de coluna, aqui no Prisma é assim, e aqui eu tenho um teste de normalidade. Vou, obviamente, escolher todos os testes que eu mostrei para vocês. Anderson Darling, de Agostino Persson, Shapiro Wilk, Kolmogorov Smirnov, todos eles. Vou escolher para vocês verem uma coisa interessante. E aí eu peço para executar esses testes de normalidade. E aí o que acontece? Para o teste de Anderson Darling, se vocês observarem, ele dá um aviso aqui que o N é pequeno demais, ele não consegue calcular. Para o de Agostino Persson, ele também diz a mesma coisa, o N é pequeno demais. Então, isso aqui diz que, para N's muito pequenos, esses dois testes são os dois testes mais poderosos, eles não conseguem calcular se a distribuição é normal ou não. Mas aí eu tenho os outros testes. Então, aqui, para o Shapiro-Wilk, que vai pegar de uma amostra de N de 3 até N de 8, ele consegue calcular. E ele diz que sim, passou no teste de normalidade. Sim para a primeira amostra, sim para a segunda. O Kolmogorov-Smirnov não consegue calcular com um N tão pequeno. Foi um N de 3. Mas eu já tenho a minha confirmação que os dois conjuntos de dados se distribuem normalmente. E agora eu vou fazer um teste T. Como são dois dados distintos, eu vou usar o teste T não pareado. Então, escolho o teste T não pareado. Aqui ele me pergunta se eu assumo ou não uma distribuição gaussiana para os dados. Sim, eu vou assumir porque eu já fiz o teste. E aí o resto é padrão. O intervalo de confiança é de 95% e o teste é two-tailed, certo? Porque ele vai simplesmente dizer se é ou não diferente, se aceita ou rejeita H0. Então, é esse o padrão, e aí eu realizo o teste. E como eu disse a vocês, não é nenhuma surpresa que, comparando os dois, eu tenho um valor calculado de P de 0,0012, e sim, foi diferente significativamente, ou significantemente, os dois valores, certo? Então, realizei o primeiro teste de hipótese, usando aqui o GraphPad Prism, mostrando a vocês que faz sentido esse tipo de comparação. O próximo experimento, eu vou mostrar mais uns 2 ou 3, seria o Thiago já está me avisando aqui do tempo, então eu vou, ok, mais 10 minutos. Então vamos fazer um outro experimento, teste de nado forçado, também muito comum ser utilizado em vários laboratórios. E aqui eu vou testar um produto natural, eu vou comparar dois grupos de dados paramétricos. Por quê? Porque o que eu vou contabilizar aqui é tempo de mobilidade. Eu tenho um grupo antes do tratamento e um grupo depois do tratamento. Então, veja só. Aqui eu peguei um animal, pus para ele nadar por uma certa quantidade de tempo, e no outro dia eu tratei o animal e coloquei ele para nadar de novo. E eu vou comparar o tempo de mobilidade do dia antes, no caso, o dia sem tratamento e o dia com o tratamento. Então, na verdade, eu tenho dois grupos de dados, mas eu só tenho uma única amostra. Então, eu estou diante aqui de um cenário onde, na verdade, eu tenho um grupo experimental antes e depois, e isso caracteriza o que a gente chama de teste pareado, certo? É onde você analisa o antes e o depois de uma certa intervenção, isso é, de uma certa variável independente que você alterou. A variável aqui é tempo de mobilidade em segundos, e tempo de imobilidade é uma variável quantitativa contínua.
Então, aqui, o teste T é o teste T pareado, certo? Então, vamos voltar lá para o segundo experimento. Vou abrir, que eu já preenchi aqui. E aqui no nosso segundo experimento, eu tenho tempo de mobilidade. O grupo veículo foi tratado, no caso aqui é o grupo antes, né? Foi tratado só com o veículo e foi posto para nadar. E aqui eu tenho o grupo que foi tratado com a substância e foi posto para nadar. Então aqui eu tenho os valores. Primeira coisa que eu faço, estatística descritiva. Sempre estatística descritiva. E aí eu vou saber média, desvio padrão, intervalo de confiança, o que eu quiser, certo? Então, no caso aqui, eu faço a minha análise de estatística descritiva, vejo aqui a média do grupo no dia anterior foi de 176 segundos, 6, no dia do tratamento 54 segundos, tem o meu desvio padrão aqui, tem o erro padrão, então eu já posso criar um gráfico para mostrar como é que é a apresentação, tem os meus intervalos de confiança, de cara a gente já percebe que esse intervalo, essa média aqui de 54 está fora do intervalo de confiança do grupo, então muito provavelmente vai dar diferença, só que eu tenho que testar a normalidade. Então eu vou e testo mais uma vez a normalidade dos dados. Os mesmos testes. E aí, como resultado, para todos eles, que o N foi um de 15 e outro de 14, todos eles conseguiram calcular e todos eles disseram a mesma coisa. Sim, a distribuição é normal. Sendo a distribuição normal, eu agora vou fazer o meu teste de hipótese. No caso, o teste T, porque o teste T compara dois conjuntos de dados. Só que aqui, em vez de não pareado, eu coloco pareado. E aqui, assumir distribuição gaussiana, sim, porque eu já fiz o teste. O resto dos parâmetros são os mesmos, 95% de intervalo de confiança, tio Taylor. Executo o teste e, sem nenhuma surpresa, sim, os dados foram diferentes do ponto de vista estatístico. Gráfico. Média, né? Média, então eu vou criar um gráfico onde eu vou escolher, no caso, tempo de mobilidade em segundos, e eu vou escolher, por exemplo, tenho várias opções, o box plot, os valores individuais, eu vou escolher o mais padrão, que é o gráfico de colunas com as barras de erro, e o erro aqui eu vou escolher o desvio padrão. E seria essa a representação. Beleza, fiz meu teste, vi que tem diferença significante, e aí eu faço o brinde, que é fazer a adição do tão sonhado asterisco, que diz que a comparação teve uma diferença significante. Infelizmente, por conta do tempo, eu não vou poder continuar a fazer isso muitas vezes, mas eu vou mostrar o último. Eu vou mostrar o último, que é um teste de Open Field, certo? Então, eu vou pular lá, por exemplo, do Open Field. Desculpem aqui a tela que vocês estão vendo em repetição, mas eu vou fazer só esse último aqui, para a gente comparar mais de dois grupos de dados, né? Então, aqui eu tenho o Open Field. O Open Field consiste em colocar um animal. Existem dois tipos de Open Field, por quadrante ou por locomoção com software de reconhecimento de movimento. Então, que vamos ser mais sofisticados. Coloquei um animal aqui, três grupos de dados, né? No caso, o animal controle, o animal tratado, enfim, 3 grupos de dados. O animal é posto nesse campo. Existe uma câmera que vai traçar por onde o animal passa. Eu tenho um software que reconhece e vê por onde o animal foi. E depois eu contabilizo o tempo total, a distância total percorrida no Open Field. E aqui eu tenho o tempo do grupo controle, eu tenho um grupo que é um controle positivo, por exemplo, e a minha droga, né, vegetal teste, o meu produto natural. E aí eu vou partir para esse tipo de comparação. Então, desculpa, errei aqui. Então aqui eu tenho, por exemplo, 3 grupos de dados, um grupo controle, um grupo cetamina, um grupo com uma nova droga que eu estou estudando. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, análise estatística descritiva. Então, vou descobrir aqui média, desvio padrão,
calculo, porque esses dados sempre vão me ajudar a entender o que está acontecendo. Depois disso, já que é um dado, quer dizer, aqui é distância em centímetro, então aqui eu podia medir em milímetro, a questão é a precisão, então é um dado paramétrico em essência, mas eu preciso checar a normalidade disso. Então, checar a normalidade, usando os testes que eu já mostrei para vocês, o N é pequeno demais para os mais poderosos, mas quando a gente vem para cá, a gente vê que existe normalidade, tanto para o Shapiro-Wilk como para o Kolmogorov-Smirnov. Então, sim, é normal. E aí eu vou realizar um ANOVA. Por quê? Porque o ANOVA é o teste que permite a comparação de 3 ou mais grupos. Então, é um ANOVA onde os grupos são independentes. Então, é uma ANOVA não pareada, que a gente chama ANOVA simples. A distribuição é normal? Sim, eu já fiz isso. E aí, eu executo a ANOVA. Alguém foi diferente? Sim. E aí, obviamente, eu vou descobrir quem foi diferente. Aí, para isso, eu faço um pós-testes. Então, se eu quiser comparar todos os com o grupo controle, por exemplo, eu escolho o grupo controle, e aqui nas opções eu escolho o teste de Donet e executo esse teste. E nas múltiplas comparações ele me diz que o grupo controle, que foi o grupo veículo, foi diferente do grupo cetamina, bem como também o grupo da droga teste foi diferente do grupo controle. Posso comparar outras coisas, como o grupo cetamina e o grupo da droga teste, para ver se existe diferença entre eles, certo? E a única diferença aqui, para, por exemplo, se eu permanecesse no mesmo open field, só que em vez disso, nos 3 grupos independentes, em vez da distância percorrida, eu contabilizasse o número de bolos fecais, quer dizer, o animal ele fica estressado, ele vai soltar os bolos fecais dele ali. Se eu quisesse fazer essa comparação de 3 grupos independentes, só que agora para uma variável não paramétrica, tudo que eu precisava fazer era informar lá no programa que a distribuição não é normal. Então, por exemplo, aqui, só para fechar, eu vou abrir e mostrar aqui o número de bolos fecais. Então, tem aqui 8 bolos, um grupo controle, um grupo de diazepam, uma droga nova. Então, tem a quantidade de bolos fecais. Mesma coisa, eu vou fazer inicialmente a estatística descritiva, só que aqui eu não quero média, eu quero mediana, porque aqui eu tenho uma variável que é quantitativa, mas ela é discreta. Então, eu vou ter aqui mediana, quartil 25, quartil 75, o percentil, né? Primeiro quartil, terceiro quartil, tanto faz, dos grupos. Nem vou testar a normalidade e vou direto para o teste de hipótese. Seria a nova, se o dado, né, fosse se distribuísse normalmente. Mas como não é, na hora que eu clico aqui dizendo que não é, ele muda para o teste de Kruskal-Wallis. E aí eu faço o teste de Kruskal-Wallis, ele faz um cálculo com base na mediana, está demorando um pouquinho aqui, e depois disso ele vai me dizer se o valor, esses valores dos grupos foram diferentes ou não, se a mediana do grupo foi diferente ou não dos demais. E aqui foi sim, alguém é diferente, o pós-teste muda. Então aqui, se eu comparar com o grupo controle, o meu pós-teste agora é o teste DANS, e o teste de DANS, que vai calcular aqui novamente, ele vai me dizer quem é diferente de quem. Quer dizer, qual a diferença, qual a mediana foi diferente de cada grupo. Enquanto está calculando aqui, eu vou aproveitar e voltar para cá, agradecendo a paciência de vocês. Me desculpem pelo contratempo da minha queda. E, infelizmente, eu não posso continuar por conta do horário, mas eu espero que eu tenha alcançado o objetivo, que é mostrar a vocês que a parte mais importante é a parte da classificação da variável para escolher o teste correto. Então, agradeço a organização, desculpem por não conseguir prolongar um pouco mais minha fala e dar mais exemplos, mas estou aberto aí para algumas perguntas. Obrigado. Alô? Estou escutando. Luciano, nós tivemos algumas perguntas
né? Primeiramente, aproveitando aí que a gente ainda tem uns 3 minutinhos, né? Parabenizar a sua apresentação extremamente didática, né? O pessoal aqui, a gente teve uma média aí durante toda a sua apresentação, sendo um pós-almoço, um tema difícil para alguns, né? Uma média aí de 50 participantes, que foi muito bom. A gente ficou na mesma média do pessoal da parte da manhã. E aí eu tenho uma pergunta aqui, que foi a Débora. Isso, ó, o professor falou alguns tipos de erros que podem acontecer, tipo 1 e tipo 2. Existem estratégias, além do bom senso do analista, para eliminar as chances desses erros acontecerem? Então, existem uma estratégia que ela não é de bom senso, existe uma estratégia de bom senso. A estratégia que não é de bom senso, se vocês observarem, se eu mexer o tamanho do intervalo de confiança, eu aumento as chances de erro do tipo 1 e reduzo do tipo 2, ou o contrário. Então, se eu mexer naquele intervalo de confiança, o que algumas pessoas fazem, eu posso mover as traves que balizam os erros. Só que isso é arriscado, por quê? Porque se você aumentar o intervalo de confiança, você diminui ainda mais as chances de erro do tipo 2. Então, é mais fácil você dizer que duas coisas são diferentes, certo? Mas é fácil também você cometer um erro de dizer que elas são diferentes, quando elas, na verdade, não são. Então, você reduz as chances de cometer erro do tipo 2, aumentando as chances de cometer erro do tipo 1. Então, isso não deve ser feito. Uma estratégia é reduzir a variabilidade. Como é que se reduz a variabilidade? Tentando ser o mais preciso, o mais fiel possível ao protocolo experimental, para que você não induza erro experimental. E aumentar o tamanho do N o máximo que você puder, porque isso vai diluir as chances de cometer um erro do tipo 1 e do tipo 2. Mas esses erros, eles só são comuns ali no limite. Sabe aquela diferença quando você calcula o valor de P, que deu P igual a 0,052, veja que está na trave batendo para fora. Bateu na trave, mas foi para fora. Então, você está muito próximo do limiar de erro ali. 1 ou 2. Então, para essa circunstância é mais gritante. Mas para o normal, quando a diferença entre os valores é muito grande, praticamente você não vai cometer erro do tipo 1 ou do tipo 2, usando o intervalo de 95%. Nós temos mais algumas perguntas, porém, o tempo. Porém, o tempo não vai nos permitir, viu? Acabei de receber uma mensagem aqui do professor Luciano, já vai finalizando aí. Então, a gente agradece a presença de todos, agradeço novamente ao belíssimo curso do professor Luciano. Se quiser dar 1 minuto de consideração final aí, está liberado. Eu vou dar 1 minuto para isso aqui. Eu vou apresentar de novo. Enquanto eu falo, eu vou mostrar uma coisa aqui. E aí eu peço desculpa, porque realmente assim, eu tenho um domínio muito bom do tempo, mas por conta daquele imprevisto, eu terminei que a cadência caiu um pouquinho. Então eu peço desculpa por não ter coberto tudo o que eu queria, mas tá aí, anotem meu e-mail e qualquer dúvida que vocês tiverem, se quiserem me chamar para dar uma palestra para vocês, organizem um grupo aí, um meeting desse, que eu vou de todo prazer, vou deixar meu contato com a organização também. Então, vocês fiquem à vontade de me chamarem para falar sobre isso, que eu terei o maior prazer de atender vocês. Agradeço mais uma vez o convite e como eu disse, peço desculpa por não ter conseguido, nessa 1h40, 1h45 minutos, para sobrar tempo de dúvida, cumprir tudo, ou dimensionar para que vocês pudessem aproveitar, tendo mais dúvidas. Então, agradecer a vocês e pedir desculpa por isso. Não, isso acontece, o nosso sistema online atual é isso que a gente está convivendo. Então, agradeço a todos, estejam todos convidados aí para participar do próximo evento, né, que será o curso de revisão sistemática de produtos naturais do professor Raimundo. Uma boa tarde a todos e até o próximo evento. Até mais.